Bom, vamos saber agora o que está acontecendo com a participação, mais uma vez, só que ao vivo, da repórter Jamile Cardoso, que está com a gente aqui no Jornal do Meio Dia. Jamile, muito boa tarde para você. Explica para a gente o que está causando esse desabastecimento de água em Blumenau. Boa tarde, Sabine, Alexandre José e a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Na verdade, foram duas situações diferentes. Na última terça-feira, houve uma manutenção emergencial no reservatório da Rua Mariana, que fica também na região norte. E na madrugada dessa quinta-feira, houve um problema técnico, a queda de um registro de uma adutora que impedia a passagem da água para algumas regiões. Mas quem vai explicar os detalhes sobre esse problema é o gerente de manutenção do SAMAI, que já está conosco, José Augusto Reinert. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos então trazer a explicação técnica para a comunidade o que houve de fato. Boa tarde, Jamile. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradecer primeiro a RIC por esse espaço, enaltecer o seu trabalho junto à fiscalização do município e também no sentido de orientar e nos dar o espaço de explicar para a população realmente de fato o que aconteceu. A gente teve um trabalho emergencial, assim como bem falaste, no reservatório Mariana, no R9B, que foi a substituição de algumas válvulas. A gente precisou secar ele para fazer essa manutenção. Então, houve esse reflexo de terça-feira que o pessoal acabou sentindo a diminuição do abastecimento de água, em alguns pontos mais altos, realmente o total rompimento de abastecimento, mas a situação dessa noite se agravou quando caiu uma gaveta de um registro. Nada mais é do que uma adutora que transpõe, uma das adutoras que transpõe água para a região norte. Essa gaveta acabou caindo para dentro da tubulação e interrompendo. Às 5 da manhã, o nosso 115 começou a bater muito. A gente foi logo a campo para tentar descobrir o que é. Conseguimos, com os nossos técnicos, os nossos fiscais, descobrir prontamente o que aconteceu, e às 7h30 nós colocamos todo o sistema em carga novamente. Obviamente que esse sistema desabasteceu por completo, por essa interrupção. A gente fez a manutenção prontamente, mas o sistema até se recuperar vai algumas horas. Agora, ao longo da manhã, ele já recuperou boa parte das partes baixas e hoje, ao longo do dia, ele deve recuperar as partes altas também. No loteamento Pisque, não foi um problema isolado. Os moradores reclamam que isso acontece praticamente todo fim de semana. Qual é o problema lá? Isso. Esse reservatório que mencionaste antes, que é o Mariana, o R9B, a qual falávamos, ele ainda está em fase de testes, A gente implantou ele como investimento para maior capacidade de reservação de água, vem investindo também em indutoras maiores para transposição de água para aumentar a distribuição na região norte. E com isso a gente vem fazendo alguns estudos e o loteamento Pisque realmente é pontual e tem uma deficiência nos horários de pico. O que a gente pede para a comunidade é que armazene água o suficiente para que gaste, para não faltar, não sentir tanto esse reflexo. E o SAMAI vem trabalhando em duas frentes para a solução do problema do loteamento Pisque, que é a transposição de água para dar um maior volume de água até lá no loteamento, que seria a implantação de uma rede maior, e também uma outra frente que o nosso projeto, lá na seção de projetos, está estudando, de botar um booster na entrada do loteamento, que vai bombear água com mais pressão para dentro do loteamento, podendo abastecer o loteamento com mais eficiência. Algum prazo para que isso seja realizado? Essas duas frentes de trabalho do loteamento Pisque em específico estão em estudo, já estão em projeto para executar. A gente está buscando agora qual vai ser mais viável por questões de orçamento e propriamente de implantação, para tentar solucionar o quanto antes. Mas o nosso compromisso é o quanto antes poder atender aquela comunidade que vem sofrendo nos períodos de pico com a falta de água. E a comunidade reclama da comunicação através do telefone 115 do SAMAI, informações desencontradas. Teria alguma outra forma de passar comunicados para as regiões que seriam afetadas numa manutenção como essa que ocorreu? Isso, como uma manutenção preventiva, a gente sempre costuma informar em todas as nossas redes sociais, até mesmo no site da Prefeitura e no site do SAMAI, para que a população possa acompanhar e esteja orientada. Nesse caso dessa madrugada, pontualmente, é um caso emergencial, não tinha como a gente de prontamente, de forma antecipada, fazer essa notificação, mas vem trabalhando no sentido de fazer o quanto antes a manutenção, como foi feito no exemplo de hoje de manhã, para que se resolva o quanto antes o problema. Obrigada pelas informações, bom trabalho para vocês. Resumindo então, para a comunidade que ainda está sem água na região norte de Blumenau, a previsão é que até o final do dia de hoje, tudo isso esteja solucionado. Voltamos ao estúdio do Jornal do Meio Dia. Obrigada pelas informações, Jamile. Está aí explicado então para a nossa comunidade aqui de Blumenau, que está sofrendo com a falta d'água, e tomara que mesmo essa previsão consiga, Alexandre, fazer com que a água mesmo volte para essas residências que tem muita gente sofrendo. A gente sabe como é difícil ficar sem água. Lugar mais elevado, existe uma dificuldade maior para a água chegar mais rapidamente. Mas esperamos que até o início da noite se normalize. A gente vive até sem energia elétrica por um período ou outro. Agora, sem água se torna muito complicado.